¿Consideras que las encuestas presidenciales actuales reflejan fielmente la intención de voto? Você considera que as pesquisas presidenciais atuais refletem fielmente a intenção de voto? El margen de error en estas últimas encuestas parece bastante amplio, ¿no crees? A margem de erro nessas últimas pesquisas parece bem ampla, você não acha? ¿Se ha notado una tendencia a la baja en las proyecciones para el candidato X? ¿A qué se debe? Foi notada uma tendência de queda nas projeções para o candidato X, a que se deve? ¿Qué tan confiables son las encuestas realizadas por teléfono en comparación con las online? Quão confiáveis são as pesquisas realizadas por telefone em comparação com as online? ¿Crees que la metodología utilizada en estas encuestas podría estar sesgando los resultados? Você acha que a metodologia utilizada nessas pesquisas pode estar enviesando os resultados? Es preocupante cómo algunas encuestadoras parecen favorecer a un candidato en particular. É preocupante como algumas empresas de pesquisa parecem favorecer um candidato em particular. ¿Qué impacto crees que tendrán estas encuestas en la decisión final de los votantes indecisos? Qual impacto você acha que essas pesquisas terão na decisão final dos eleitores indecisos? Se habla mucho sobre el voto oculto. ¿Crees que las encuestas lo están capturando adecuadamente? Fala-se muito sobre o voto oculto. Você acha que as pesquisas estão capturando isso adequadamente? ¿La participación juvenil es clave? ¿Se está reflejando su opinión en estas encuestas? A participação juvenil é fundamental. A opinião deles está sendo refletida nessas pesquisas? ¿Qué tan importante es considerar el contexto socioeconómico al analizar los resultados de las encuestas? Qual a importância de considerar o contexto socioeconômico ao analisar os resultados das pesquisas? ¿Crees que la cobertura mediática influye en cómo se perciben los resultados de las encuestas? Você acha que a cobertura da mídia influencia como os resultados das pesquisas são percebidos? ¿Se están tomando en cuenta las opiniones de las comunidades rurales en estas encuestas presidenciales? As opiniões das comunidades rurais estão sendo consideradas nessas pesquisas presidenciais? Es interesante ver cómo varían los resultados entre diferentes encuestadoras. ¿A qué se debe esa diferencia? É interessante ver como os resultados variam entre diferentes empresas de pesquisa. A que se deve essa diferença? ¿Qué tan probable es que las encuestas actuales predigan correctamente al ganador de la elección? Qual a probabilidade das pesquisas atuais preverem corretamente o vencedor da eleição? Se ha cuestionado la transparencia en la recolección de datos de algunas encuestas. ¿Qué opinas? A transparência na coleta de dados de algumas pesquisas tem sido questionada. O que você acha? ¿Crees que las redes sociales están afectando la precisión de las encuestas tradicionales? Você acha que as redes sociais estão afetando a precisão das pesquisas tradicionais? Es fundamental analizar el tamaño de la muestra en estas encuestas para evaluar su validez. É fundamental analisar o tamanho da amostra nessas pesquisas para avaliar sua validade. ¿Qué tan importante es considerar el historial de precisión de cada encuestadora? Quão importante é considerar o histórico de precisão de cada empresa de pesquisa? Se habla de un posible cambio en las preferencias electorales. ¿Crees que las encuestas lo están detectando? Fala-se de uma possível mudança nas preferências eleitorais. Você acha que as pesquisas estão detectando isso? ¿Crees que la polarización política está dificultando la obtención de resultados precisos en las encuestas? Você acha que a polarização política está dificultando a obtenção de resultados precisos em pesquisas?
¿Qué tan confiable es considerar únicamente los números y no el análisis cualitativo de las encuestas? Quão confiável é considerar apenas os números e não a análise qualitativa das pesquisas? ¿Se están tomando en cuenta las opiniones de los inmigrantes en estas encuestas presidenciales? As opiniões dos imigrantes estão sendo consideradas nessas pesquisas presidenciais? ¿Será crucial para la candidata Sánchez definir su postura económica en el próximo debate? Será crucial para a candidata Sanches definir sua posição econômica no próximo debate? La presión sobre el señor Ramírez es palpable, necesita un golpe de efecto. A pressão sobre o Sr. Ramírez é palpável, ele precisa de um golpe de efeito. ¿Qué estrategias crees que empleará la señora López para contrarrestar los ataques? Que estratégias você acha que a senhora Lopes usará para combater os ataques? Se rumorea que el debate será un cara a cara muy duro, ¿estás de acuerdo? Corre o boato de que o debate será um confronto muito duro, você concorda? El electorado espera propuestas concretas, no discursos vacíos. O eleitorado espera propostas concretas, não discursos vazios. ¿Consideras que el señor Fernández tiene algo que demostrar después de sus recientes declaraciones? Você considera que o Sr. Fernandes tem algo a provar após suas recentes declarações? La imagen pública de la candidata Gómez está en juego. Un error podría ser fatal. A imagem pública da candidata Gomes está em jogo, um erro poderia ser fatal. ¿Qué temas crees que dominarán el debate de esta semana? Quais temas você acha que vão dominar o debate desta semana? Es evidente que la señora Díaz necesita conectar con un público más joven. Fica evidente que a senhora Dias precisa se conectar com um público mais jovem. ¿Será capaz el señor Martín de mantener la calma bajo presión? Será o Sr. Martim capaz de manter a calma sob pressão? La estrategia del señor Ruiz parece enfocada en descalificar a sus oponentes, ¿no te parece? A estratégia do Sr. Ruiz parece focada em desqualificar seus oponentes, não acha? ¿Qué impacto tendrá el debate en las encuestas de intención de voto? Qual o impacto do debate nas pesquisas de intenção de voto? Se espera un debate muy polarizado, con ataques directos y pocas propuestas. Espera-se um debate muito polarizado, com ataques diretos e poucas propostas. ¿Crees que la señora Álvarez tiene posibilidades reales de remontar en las encuestas? Você acha que a senhora Álvares tem chances reais de subir nas pesquisas? El señor Castillo necesita diferenciarse del resto de los candidatos. O Sr. Castilho precisa se diferenciar dos demais candidatos. ¿Qué papel jugarán los medios de comunicación en la cobertura del debate? Qual o papel da mídia na cobertura do debate? La candidata Torres debe evitar caer en provocaciones. Es fundamental. A candidata Torres deve evitar cair em provocações, é fundamental. ¿Será capaz el señor Guerrero de convencer a los indecisos? Será o Sr. Guerreiro capaz de convencer os indecisos? La señora Ortega necesita un discurso claro y contundente. A senhora Ortega precisa de um discurso claro e contundente. ¿Qué estrategias de comunicación emplearán los candidatos antes del debate? Que estratégias de comunicação os candidatos empregarão antes do debate? Se espera un debate lleno de tensiones y acusaciones cruzadas. Espera-se um debate cheio de tensões e acusações cruzadas.
¿Crees que el señor Mendoza tiene una estrategia clara para ganar el debate? Você acha que o senhor Mendoza tem uma estratégia clara para ganhar o debate? La candidata Navarro debe aprovechar al máximo su tiempo de intervención. A candidata Navarro deve aproveitar ao máximo seu tempo de fala. ¿Cómo crees que las redes sociales han alterado la forma en que se financian las campañas políticas? Como você acha que as redes sociais mudaram a forma como as campanhas políticas são financiadas? Se observa una creciente polarización debido a los algoritmos de estas plataformas, ¿no te parece? Observa-se uma crescente polarização devido aos algoritmos dessas plataformas, não acha? La desinformación se propaga a una velocidad alarmante en tiempos de campaña. ¿Qué medidas podrían ser efectivas? A desinformação se propaga em uma velocidade alarmante em tempos de campanha. Que medidas poderiam ser eficazes? ¿Consideras que los candidatos deben tener una estrategia de comunicación diferente en cada red social? Você considera que os candidatos devem ter uma estratégia de comunicação diferente em cada rede social? El uso de bots y cuentas falsas es una preocupación real, ¿verdad? O uso de bots e contas falsas é uma preocupação real, não é? ¿Qué papel juegan los influencers en la movilización del electorado joven? Qual o papel dos influenciadores na mobilização do eleitorado jovem? ¿Hasta qué punto las redes sociales permiten un debate político más inclusivo y diverso? Até que ponto as redes sociais permitem um debate político mais inclusivo e diverso? ¿Es posible regular el contenido político en estas plataformas sin vulnerar la libertad de expresión? É possível regular o conteúdo político nessas plataformas sem violar a liberdade de expressão? ¿Crees que las campañas políticas están utilizando datos personales de los usuarios de manera ética? Você acha que as campanhas políticas estão usando dados pessoais dos usuários de forma ética? ¿Cómo afecta la inmediatez de las redes sociales a la calidad del discurso político? Como a imediatidade das redes sociais afeta a qualidade do discurso político? Se ha notado un cambio en el tono de las campañas, más agresivo y confrontacional. ¿A qué se debe? Percebeu-se uma mudança no tom das campanhas, mais agressiva e confrontacional. A que se deve? ¿Qué impacto tienen los memes y videos cortos en la percepción de los candidatos? Qual o impacto que memes e vídeos curtos têm na percepção dos candidatos? ¿Es necesario que los votantes desarrollen habilidades para verificar la información que encuentran en línea? É necessário que os eleitores desenvolvam habilidades para verificar as informações que encontram online? ¿Cómo se puede combatir la manipulación electoral a través de las redes sociales? Como combater a manipulação eleitoral através das redes sociais? La transparencia en la publicidad política en línea es fundamental, ¿no crees? A transparência na publicidade política online é fundamental, você não acha? ¿Qué estrategias utilizan los partidos políticos para contrarrestar las noticias falsas? Quais estratégias os partidos políticos utilizam para combater as notícias falsas? Se ha visto un aumento en la participación ciudadana gracias a las redes sociales. ¿Es sostenible? Houve um aumento na participação cidadã graças às redes sociais. É sustentável? La capacidad de microsegmentación en la publicidad política es preocupante, ¿verdad? A capacidade de microsegmentação na publicidade política é preocupante, não é? ¿Cómo afecta el anonimato en las redes sociales al debate político? Como o anonimato nas redes sociais afeta o debate político?
Se ha notado una disminución de la confianza en los medios tradicionales. ¿Está relacionada con el auge de las redes sociales? Percebeu-se uma diminuição da confiança na mídia tradicional? Isso está relacionado com o aumento das redes sociais? ¿Qué papel juegan los comentarios y reacciones en la formación de opinión pública? Qual o papel dos comentários e reações na formação da opinião pública? La viralización de contenido político puede tener consecuencias impredecibles, ¿no es así? A viralização de conteúdo político pode ter consequências imprevisíveis, não é mesmo? ¿Cómo percibe la ciudadanía el impacto de la inflación en su poder adquisitivo? Como a população percebe o impacto da inflação em seu poder de compra? La volatilidad del mercado bursátil genera incertidumbre entre los inversores, ¿no es así? A volatilidade do mercado de ações gera incerteza entre os investidores, não é mesmo? Se debate intensamente sobre la efectividad de las políticas fiscales actuales. Há um intenso debate sobre a eficácia das políticas fiscais atuais. ¿Considera que los recientes datos económicos reflejan una recuperación sostenible? Você considera que os dados econômicos recentes refletem uma recuperação sustentável? El aumento del desempleo juvenil es una preocupación latente en la sociedad. O aumento do desemprego juvenil é uma preocupação latente na sociedade. ¿Qué medidas se podrían implementar para mitigar el impacto de la crisis económica en las familias? Quais medidas poderiam ser implementadas para mitigar o impacto da crise econômica nas famílias? La deuda pública sigue siendo un factor de riesgo para la estabilidad financiera del país. A dívida pública continua sendo um fator de risco para a estabilidade financeira do país. ¿Cree que las reformas laborales propuestas son suficientes para impulsar el crecimiento económico? Você acha que as reformas trabalhistas propostas são suficientes para impulsionar o crescimento econômico? El sector turístico se ha visto afectado por la situación económica global. O setor turístico foi afetado pela situação econômica global. ¿Cómo influye el precio de la energía en las decisiones de voto? Como o preço da energia influencia as decisões de voto? Se cuestiona la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Questiona-se a transparência na gestão dos fundos públicos. ¿Qué papel juega el Banco Central en la regulación económica? Qual o papel do Banco Central na regulação econômica? La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste a pesar de los esfuerzos realizados. A diferença salarial entre homens e mulheres persiste apesar dos esforços realizados. ¿Cómo afecta la inflación al acceso a la vivienda? Como a inflação afeta o acesso à moradia? Se debate sobre la necesidad de una reforma del sistema de pensiones. Está em debate a necessidade de uma reforma do sistema de pensões. ¿Qué impacto tiene la política monetaria en el tipo de cambio? Qual o impacto da política monetária na taxa de câmbio? La inversión extranjera directa se ha reducido considerablemente en los últimos meses. O investimento estrangeiro direto diminuiu consideravelmente nos últimos meses. ¿Cómo perciben las empresas la situación económica actual? Como as empresas percebem a situação econômica atual? Se discute sobre la importancia de fomentar el emprendimiento y la innovación. Discute-se sobre a importância de fomentar o empreendedorismo e a inovação. ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir la desigualdad económica?
Que medidas poderiam ser tomadas para reduzir a desigualdade econômica? La crisis energética amenaza con agravar la situación económica. A crise energética ameaça agravar a situação econômica. ¿Cómo influye el contexto internacional en la economía nacional? Como o contexto internacional influencia a economia nacional? Se cuestiona la eficacia de los programas sociales para combatir la pobreza. Questiona-se a eficácia dos programas sociais para combater a pobreza. ¿Considera usted que estas modificaciones realmente beneficiarán a los pacientes? Você considera que essas modificações realmente beneficiarão os pacientes? La ambigüedad en el texto legal genera mucha incertidumbre, ¿no cree? A ambiguidade no texto legal gera muita incerteza, não acha? Se teme un retroceso significativo en el acceso a servicios esenciales. Tem-se um retrocesso significativo no acesso a serviços essenciais. El debate sobre la financiación de la sanidad pública es crucial ahora mismo. O debate sobre o financiamento da saúde pública é crucial agora. ¿Qué impacto previsible tendrán estos cambios en las zonas rurales? Qual o impacto previsível dessas mudanças nas áreas rurais? Parece que se priorizan intereses económicos sobre la salud de los ciudadanos. Parece que os interesses econômicos estão sendo priorizados em relação à saúde dos cidadãos. La transparencia en la negociación de estos acuerdos es fundamental. A transparência na negociação destes acordos é fundamental. Se necesita un análisis profundo de las consecuencias a largo plazo. É necessário uma análise profunda das consequências a longo prazo. ¿Cómo afectará esto a la investigación médica y al desarrollo de nuevos tratamientos? Como isso afetará a pesquisa médica e o desenvolvimento de novos tratamentos? La opinión de los profesionales sanitarios debería ser tenida en cuenta. A opinião dos profissionais de saúde deve ser considerada. ¿Se ha considerado el impacto en la salud mental de los pacientes? O impacto na saúde mental dos pacientes foi considerado? Es preocupante la falta de consenso entre los diferentes partidos políticos. É preocupante a falta de consenso entre os diferentes partidos políticos. La cobertura para enfermedades crónicas podría verse seriamente comprometida. A cobertura para doenças crônicas pode ser seriamente comprometida. Se habla de recortes, pero ¿qué servicios específicos se verán afectados? Fala-se em cortes, mas quais serviços específicos serão afetados? La participación ciudadana en este proceso es prácticamente inexistente. A participação cidadã neste processo é praticamente inexistente. ¿Qué medidas se han previsto para proteger a los colectivos más vulnerables? Quais medidas foram previstas para proteger os grupos mais vulneráveis? La burocracia excesiva ya dificulta el acceso a la atención médica. A burocracia excessiva já dificulta o acesso à atenção médica. Se necesita una reforma integral del sistema, no parches temporales. É necessária uma reforma completa do sistema, não soluções temporárias. ¿Cómo se garantizará la calidad de los servicios después de estos cambios? Como a qualidade dos serviços será garantida após essas mudanças? La sostenibilidad del sistema sanitario es un desafío constante. A sustentabilidade do sistema de saúde é um desafio constante.
¿Qué alternativas se han considerado antes de proponer estas modificaciones? Quais alternativas foram consideradas antes de propor essas modificações? Es fundamental defender el derecho a una sanidad pública universal y gratuita. É fundamental defender o direito a uma saúde pública universal e gratuita. ¿Considera usted que el lobbying distorsiona la verdadera voluntad popular en las leyes? Você considera que o lobby distorce a verdadeira vontade popular nas leis? La influencia de los grupos de presión es, sin duda, un tema que merece una profunda reflexión. A influência dos grupos de pressão é, sem dúvida, um tema que merece uma profunda reflexão. Se debate constantemente si el lobbying es simplemente ejercer derechos democráticos o corrupción encubierta. Há debate constante sobre se o lobby é simplesmente o exercício de direitos democráticos ou corrupção disfarçada. ¿Cómo se puede garantizar la transparencia en las reuniones entre lobistas y legisladores? Como garantir a transparência nas reuniões entre lobistas e legisladores? El financiamiento de campañas políticas es la puerta trasera para el acceso privilegiado a los políticos. O financiamento de campanhas políticas é a porta dos fundos para o acesso privilegiado aos políticos. ¿Qué mecanismos legales podrían limitar el poder de las corporaciones en la elaboración de políticas públicas? Quais mecanismos legais poderiam limitar o poder das corporações na elaboração de políticas públicas? Es preocupante cómo los intereses particulares pueden prevalecer sobre el bien común en las decisiones gubernamentales. É preocupante como os interesses particulares podem prevalecer sobre o bem comum nas decisões governamentais. ¿La ética de los lobistas es compatible con la defensa del interés general? A ética dos lobistas é compatível com a defesa do interesse geral? ¿Deberían existir registros públicos detallados de todas las actividades de lobbying? Os registros públicos detalhados de todas as atividades de lobby deveriam existir? Se argumenta que el lobbying proporciona información valiosa a los políticos, pero ¿hasta qué punto es objetiva? Argumenta-se que o lobby fornece informações valiosas aos políticos, mas até que ponto é objetivo? ¿Cuál es el impacto real del lobbying en la calidad de las leyes que se aprueban? Qual é o impacto real do lobby na qualidade das leis que são aprovadas? ¿Cómo afecta el lobbying a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas? Como o lobby afeta a confiança cidadã nas instituições democráticas? ¿La regulación del lobbying es suficiente para evitar conflictos de interés? A regulamentação do lobby é suficiente para evitar conflitos de interesse? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la exposición de las prácticas de lobbying? Qual o papel da mídia na exposição das práticas de lobby? Es evidente que el dinero tiene una gran influencia en la política, pero ¿cómo podemos contrarrestarla? Fica evidente que o dinheiro tem uma grande influência na política, mas como podemos contrariá-la? Se podría considerar el lobbying como una forma legítima de participación ciudadana, aunque sea a través de intereses específicos? Seria possível considerar o lobby como uma forma legítima de participação cidadã, mesmo que seja por meio de interesses específicos? ¿Qué consecuencias tiene el lobbying para la igualdad de oportunidades en el acceso a los políticos? Quais as consequências do lobby para a igualdade de oportunidades no acesso aos políticos? La presión de los grupos de interés puede llevar a la aprobación de leyes que no benefician a la mayoría. A pressão de grupos de interesse pode levar à aprovação de leis que não beneficiam a maioria?
¿Cómo se puede fomentar una cultura política más transparente y responsable en relación con el lobbying? Como se pode promover uma cultura política mais transparente e responsável em relação ao lobby? ¿Es necesario establecer límites más estrictos a las contribuciones financieras de los lobistas a las campañas políticas? É necessário estabelecer limites mais rígidos às contribuições financeiras dos lobistas para as campanhas políticas? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que los lobistas influyan en la opinión pública a través de campañas de desinformación? Que medidas podem ser tomadas para evitar que lobistas influenciem a opinião pública através de campanhas de desinformação? ¿Cómo se puede promover una mayor participación ciudadana en el proceso de elaboración de políticas públicas para contrarrestar la influencia del lobbying? Como se pode promover uma maior participação cidadã no processo de elaboração de políticas públicas para contrabalançar a influência do lobby? ¿Cómo evalúa el impacto de las sanciones económicas en la estabilidad regional? Como você avalia o impacto das sanções econômicas na estabilidade regional? ¿La diplomacia preventiva es realmente efectiva ante conflictos geopolíticos complejos? A diplomacia preventiva é realmente eficaz diante de conflitos geopolíticos complexos? ¿Se considera que la cooperación multilateral es suficiente para abordar los desafíos globales actuales? A cooperação multilateral é considerada suficiente para abordar os desafios globais atuais? ¿El auge del nacionalismo populista está erosionando el orden internacional liberal? A ascensão do nacionalismo populista está erodindo a ordem internacional liberal? ¿Qué papel juega la desinformación en la polarización de las relaciones internacionales? Qual o papel da desinformação na polarização das relações internacionais? ¿La creciente competencia entre grandes potencias nos acerca a una nueva guerra fría? A crescente competição entre grandes potências nos aproxima de uma nova Guerra Fria? ¿Es viable un sistema de gobernanza global más inclusivo y representativo? Um sistema de governança global mais inclusivo e representativo é viável? ¿La seguridad energética se ha convertido en una herramienta de presión política? A segurança energética se tornou uma ferramenta de pressão política? ¿El cambio climático es un factor determinante en la agenda de política exterior? A mudança climática é um fator determinante na agenda de política externa? ¿Cómo se puede fortalecer el respeto al derecho internacional humanitario en conflictos armados? Como se pode fortalecer o respeito ao direito internacional humanitário em conflitos armados? ¿La proliferación de armas nucleares sigue siendo una amenaza latente para la paz mundial? A proliferação de armas nucleares ainda é uma ameaça latente para a paz mundial? ¿Qué estrategias se pueden implementar para combatir el terrorismo transnacional de manera efectiva? Quais estratégias podem ser implementadas para combater o terrorismo transnacional de forma eficaz? ¿La migración masiva es un desafío o una oportunidad para las relaciones internacionales? A migração em massa é um desafio ou uma oportunidade para as relações internacionais? ¿Cómo se puede promover el desarrollo sostenible en países en situación de vulnerabilidad? Como se pode promover o desenvolvimento sustentável em países em situação de vulnerabilidade? ¿La ciberseguridad se ha convertido en un nuevo campo de batalla geopolítico? A cibersegurança se tornou um novo campo de batalha geopolítico? ¿Qué implicaciones tiene el auge de China para el equilibrio de poder global? Quais as implicações da ascensão da China para o equilíbrio de poder global?
La crisis humanitaria en Ucrania ha revelado las limitaciones del sistema internacional. A crise humanitária na Ucrânia revelou as limitações do sistema internacional? ¿Cómo se puede fomentar la confianza mutua entre países con intereses divergentes? Como se pode promover a confiança mútua entre países com interesses divergentes? La influencia de las empresas transnacionales en la política exterior es un factor a considerar. A influência das empresas transnacionais na política externa é um fator a ser considerado? ¿Qué papel juega la sociedad civil en la promoción de una política exterior más ética y responsable? Qual o papel da sociedade civil na promoção de uma política externa mais ética e responsável? ¿Se considera que las organizaciones internacionales son capaces de responder a los desafíos actuales? As organizações internacionais são consideradas capazes de responder aos desafios atuais? ¿La protección de los derechos humanos debe ser una prioridad en la política exterior? A proteção dos direitos humanos deve ser uma prioridade na política externa? ¿Consideran que las actuales medidas gubernamentales son suficientes para abordar la crisis climática? Vocês consideram que as atuais medidas governamentais são suficientes para abordar a crise climática? La transición hacia energías renovables presenta desafíos económicos significativos, ¿no es así? A transição para energias renováveis apresenta desafios econômicos significativos, não é mesmo? Se debate intensamente sobre la efectividad de los impuestos al carbono para reducir emisiones. Há um intenso debate sobre a eficácia dos impostos sobre o carbono para reduzir emissões. ¿Qué papel juega la cooperación internacional en la implementación de políticas climáticas ambiciosas? Qual o papel da cooperação internacional na implementação de políticas climáticas ambiciosas? ¿La adaptación al cambio climático es tan importante como la mitigación? ¿Están de acuerdo? A adaptação às mudanças climáticas é tão importante quanto a mitigação. Vocês concordam? Es crucial evaluar el impacto social de las políticas climáticas en comunidades vulnerables. É crucial avaliar o impacto social das políticas climáticas em comunidades vulneráveis. ¿Cómo se puede fomentar la innovación tecnológica para soluciones más eficientes? Como se pode fomentar a inovação tecnológica para soluções mais eficientes? La resistencia política a menudo obstaculiza el progreso en materia de clima. A resistência política frequentemente obstaculiza o progresso em questões climáticas. ¿Qué incentivos podrían motivar a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles? Quais incentivos poderiam motivar as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis? Se argumenta que el costo de la inacción supera con creces el costo de las políticas climáticas. Argumenta-se que o custo da inação supera em muito o custo das políticas climáticas. La regulación gubernamental es necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos, ¿o no? A regulamentação governamental é necessária para garantir o cumprimento das metas climáticas, não é? La educación ambiental juega un papel fundamental en la sensibilización pública. A educação ambiental desempenha um papel fundamental na conscientização pública. ¿Qué estrategias se pueden implementar para reducir la dependencia de los combustibles fósiles? Quais estratégias podem ser implementadas para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis? La agricultura sostenible es clave para mitigar el impacto del cambio climático. A agricultura sustentável é fundamental para mitigar o impacto das mudanças climáticas.
¿Cómo se puede equilibrar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente? Como equilibrar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente? La deforestación contribuye significativamente al calentamiento global. ¿Qué medidas se pueden tomar? O desmatamento contribui significativamente para o aquecimento global. Que medidas podem ser tomadas? Se necesita una mayor inversión en infraestructura verde para mejorar la resiliencia climática. É necessário um maior investimento em infraestrutura verde para melhorar a resiliência climática. ¿Qué papel juegan los ciudadanos en la promoción de políticas climáticas efectivas? Qual o papel dos cidadãos na promoção de políticas climáticas eficazes? La implementación de políticas climáticas requiere un enfoque multidisciplinario. A implementação de políticas climáticas requer uma abordagem multidisciplinar. ¿Cómo se puede garantizar una transición justa para los trabajadores de las industrias afectadas? Como garantir uma transição justa para os trabalhadores das indústrias afetadas? Se debate sobre la viabilidad de implementar un impuesto global al carbono. Está em debate a viabilidade de implementar um imposto global sobre o carbono. ¿Qué desafíos presenta la adaptación a los efectos del cambio climático en las zonas costeras? Quais são os desafios da adaptação aos efeitos das mudanças climáticas nas zonas costeiras? La financiación climática es esencial para apoyar a los países en desarrollo. O financiamento climático é essencial para apoiar os países em desenvolvimento. ¿Consideran que la inversión en energía solar es suficiente para un cambio real? Vocês consideram que o investimento em energia solar é suficiente para uma mudança real? El debate sobre la energía eólica parece estancado, ¿no creen? O debate sobre a energia eólica parece estar parado, vocês não acham? Se habla mucho de hidrógeno verde, pero ¿qué implicaciones prácticas tiene? Muito se fala sobre hidrogênio verde, mas quais são as implicações práticas disso? La dependencia de los combustibles fósiles es un lastre para el desarrollo sostenible. A dependência dos combustíveis fósseis é um peso para o desenvolvimento sustentável. ¿Cómo afectará la transición energética a las comunidades rurales? Como a transição energética afetará as comunidades rurais? Es crucial fomentar la investigación en nuevas tecnologías renovables. É crucial fomentar a pesquisa em novas tecnologias renováveis. ¿La regulación actual es un freno o un impulso para las energías limpias? A regulamentação atual é uma barreira ou um incentivo para as energias limpas? Se necesitan políticas más ambiciosas para alcanzar los objetivos climáticos. São necessárias políticas mais ambiciosas para alcançar as metas climáticas. La colaboración internacional es fundamental en este ámbito, ¿verdad? A colaboração internacional é fundamental nessa área, não é? El coste de la energía renovable ha disminuido drásticamente en los últimos años. O custo da energia renovável diminuiu drasticamente nos últimos anos. ¿Qué papel juegan las empresas privadas en la expansión de estas fuentes? Qual o papel das empresas privadas na expansão dessas fontes? La educación ambiental es clave para concienciar sobre los beneficios de lo renovable. A educação ambiental é fundamental para conscientizar sobre os benefícios do renovável. ¿Cómo se puede garantizar un suministro energético estable con fuentes intermitentes? Como garantir um fornecimento de energia estável com fontes intermitentes?
La oposición a los parques eólicos es comprensible, pero ¿cómo se gestiona? A oposição aos parques eólicos é compreensível, mas como ela é gerenciada? ¿Qué incentivos fiscales serían más efectivos para promover la energía geotérmica? Quais incentivos fiscais seriam mais eficazes para promover a energia geotérmica? La biomasa puede ser una alternativa viable, pero ¿es realmente sostenible? A biomassa pode ser uma alternativa viável, mas é realmente sustentável? Se debe priorizar la eficiencia energética antes de invertir en nuevas fuentes. A eficiência energética deve ser priorizada antes de investir em novas fontes. La energía mareomotriz tiene un gran potencial, pero ¿es económicamente viable? A energia das marés tem um grande potencial, mas é economicamente viável? ¿Cómo se puede evitar el impacto ambiental de la construcción de infraestructuras renovables? Como evitar o impacto ambiental da construção de infraestruturas renováveis? La descarbonización del sector energético es un reto complejo, sin duda. A descarbonização do setor energético é um desafio complexo, sem dúvida. ¿Qué medidas se están tomando para proteger la biodiversidad en los proyectos renovables? Quais medidas estão sendo tomadas para proteger a biodiversidade nos projetos renováveis? La transición energética debe ser justa y equitativa para todos. A transição energética deve ser justa e equitativa para todos. ¿Consideran que la inversión actual en educación es suficiente para un futuro próspero? Vocês consideram que o investimento atual em educação é suficiente para um futuro próspero? La descentralización del currículo podría fomentar una mayor adaptación a las necesidades locales, ¿no creen? A descentralização do currículo poderia promover uma maior adaptação às necessidades locais, vocês não acham? Se debate intensamente sobre la equidad en el acceso a una educación de calidad. ¿Cuál es su perspectiva? Há um intenso debate sobre a equidade no acesso a uma educação de qualidade. Qual é sua perspectiva? ¿Cómo impacta la financiación pública en la innovación pedagógica dentro de las escuelas? Como o financiamento público impacta a inovação pedagógica dentro das escolas? La formación continua del profesorado es crucial, pero ¿se le está dando la importancia que merece? A formação continuada dos professores é crucial, mas está sendo dada a importância que merece? ¿Qué papel juega la tecnología en la modernización del sistema educativo actual? Qual o papel da tecnologia na modernização do sistema educacional atual? La participación de los padres en la educación debería ser más activa, ¿están de acuerdo? A participação dos pais na educação deveria ser mais ativa, vocês concordam? ¿Es necesario revisar los contenidos curriculares para adaptarlos a las demandas del siglo XXI? É necessário revisar os conteúdos curriculares para adaptá-los às demandas do século XXI? Se argumenta que la educación privada está generando desigualdades. ¿Qué opinan al respecto? Argumenta-se que a educação privada está gerando desigualdades. O que vocês acham sobre isso? ¿Cómo se puede garantizar una educación inclusiva para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades? Como garantir uma educação inclusiva para todos os alunos, independentemente de suas capacidades? ¿Creen que la evaluación estandarizada es una herramienta útil para medir el progreso educativo? Você acha que a avaliação padronizada é uma ferramenta útil para medir o progresso educacional? La autonomía escolar podría ser beneficiosa, pero ¿qué riesgos implica?
A autonomia escolar poderia ser benéfica, mas quais riscos ela implica? ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales? Que medidas poderiam ser tomadas para reduzir a lacuna educacional entre zonas urbanas e rurais? Se habla de la necesidad de fomentar el pensamiento crítico en las aulas. ¿Cómo se puede lograr? Fala-se da necessidade de promover o pensamento crítico nas salas de aula. Como isso pode ser alcançado? ¿Cómo influye la política educativa en el desarrollo social y económico del país? Como a política educacional influencia o desenvolvimento social e econômico do país? La calidad de la educación inicial es fundamental. ¿Se está invirtiendo lo suficiente en ella? A qualidade da educação infantil é fundamental. Está se investindo o suficiente nela? ¿Qué estrategias se podrían implementar para mejorar la motivación de los estudiantes? Quais estratégias poderiam ser implementadas para melhorar a motivação dos estudantes? Se debate sobre la necesidad de una mayor regulación en el sector educativo. ¿Cuál es su opinión? Há debate sobre a necessidade de maior regulamentação no setor educacional. Qual é a sua opinião? ¿Cómo se puede promover una educación más orientada a las habilidades prácticas y el emprendimiento? Como se pode promover uma educação mais voltada para as habilidades práticas e o empreendedorismo? La importancia de la educación en valores es innegable. ¿Se está abordando adecuadamente en las escuelas? A importância da educação em valores é inegável. Está sendo abordada adequadamente nas escolas? ¿Qué impacto tiene la política educativa en la formación de ciudadanos críticos y responsables? Qual o impacto da política educacional na formação de cidadãos críticos e responsáveis? Se argumenta que el sistema educativo actual es demasiado rígido. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Argumenta-se que o sistema educacional atual é muito rígido. Vocês concordam com essa afirmação? ¿Consideras que las políticas actuales de inmigración son justas para todos los involucrados? Você considera que as políticas atuais de imigração são justas para todos os envolvidos? La seguridad fronteriza debería ser prioritaria sobre las necesidades humanitarias de los migrantes. A segurança na fronteira deveria ser prioridade em relação às necessidades humanitárias dos migrantes? Se debate mucho si el muro fronterizo es una solución efectiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Há muito debate sobre se a muralha na fronteira é uma solução eficaz. Qual é sua opinião sobre isso? ¿El impacto económico de la inmigración irregular es positivo o negativo para el país? O impacto econômico da imigração irregular é positivo ou negativo para o país? Las deportaciones masivas son una medida necesaria o contraproducente. As deportações em massa são uma medida necessária ou contraproducente? ¿Qué papel deben jugar los estados en la regulación de las políticas migratorias? Qual papel os estados devem desempenhar na regulamentação das políticas migratórias? La reunificación familiar debería ser un factor clave en las decisiones de inmigración. A reunificação familiar deveria ser um fator-chave nas decisões de imigração? Se argumenta que la inmigración enriquece culturalmente al país. ¿Estás de acuerdo? Argumenta-se que a imigração enriquece culturalmente o país. Você concorda? La situación de los solicitantes de asilo en la frontera es aceptable como está. A situação dos requerentes de asilo na fronteira é aceitável como está? El flujo migratorio desde Centroamérica, ¿a qué se debe principalmente según tu criterio?
Qual o principal motivo do fluxo migratório da América Central, na sua opinião? ¿Crees que existe una crisis humanitaria en la frontera sur? Você acha que existe uma crise humanitária na fronteira sul? ¿Las políticas de control fronterizo son realmente disuasorias para la inmigración ilegal? As políticas de controle de fronteiras são realmente dissuasórias para a imigração ilegal? Se habla de regularizar a los inmigrantes indocumentados. ¿Qué implicaciones tendría esto? Fala-se em regularizar os imigrantes indocumentados. Quais seriam as implicações disso? ¿La cooperación internacional en materia migratoria es suficiente para abordar el problema? A cooperação internacional em matéria migratória é suficiente para abordar o problema? ¿Qué medidas se podrían tomar para reducir la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito? Que medidas poderiam ser tomadas para reduzir a vulnerabilidade dos migrantes em trânsito? ¿La opinión pública sobre la inmigración influye en las decisiones políticas al respecto? A opinião pública sobre a imigração influencia as decisões políticas a respeito? ¿Cómo se puede combatir el tráfico de personas y la explotación de migrantes? Como combater o tráfico de pessoas e a exploração de migrantes? Se cuestiona la eficacia de los programas de visas temporales. ¿Son beneficiosos o perjudiciales? Questiona-se a eficácia dos programas de vistos temporários, são benéficos ou prejudiciais? ¿Qué alternativas existen al modelo actual de control fronterizo? Quais alternativas existem ao modelo atual de controle de fronteira? ¿La situación de los niños migrantes no acompañados es una preocupación prioritaria? A situação das crianças migrantes não acompanhadas é uma preocupação prioritária? ¿Consideras que las políticas migratorias actuales respetan los derechos humanos de los migrantes? Você considera que as políticas migratórias atuais respeitam os direitos humanos dos migrantes? Se debate si la inmigración es una oportunidad o un desafío para el país. ¿Cuál es tu postura? Há um debate sobre se a imigração é uma oportunidade ou um desafio para o país. Qual é a sua posição? ¿Cómo crees que el debate sobre el control de armas afecta la interpretación del derecho a portar armas? Como você acha que o debate sobre o controle de armas afeta a interpretação do direito ao porte de armas? La enmienda constitucional sobre armas es un tema de profunda controversia, ¿no te parece? A emenda constitucional sobre armas é um tema de profunda controvérsia, você não acha? Se argumenta que las leyes más estrictas podrían reducir la violencia armada, pero ¿a qué costo para los ciudadanos respetuosos de la ley? Argumenta-se que leis mais rigorosas poderiam reduzir a violência armada, mas a que custo para os cidadãos cumpridores da lei? ¿Consideras que el derecho a poseer armas es absoluto o está sujeto a regulaciones razonables? Você considera que o direito de possuir armas é absoluto ou está sujeito a regulamentações razoáveis? El acceso a armas de fuego y la seguridad pública parecen estar en constante tensión, ¿verdad? O acesso a armas de fogo e a segurança pública parecem estar em constante tensão, não é mesmo? ¿Qué papel deberían jugar los antecedentes penales en la compra de armas? Qual papel os antecedentes criminais deveriam ter na compra de armas? La cultura del arma en este país es muy diferente a otras naciones, ¿no crees? A cultura da arma neste país é muito diferente de outras nações, você não acha? ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la prevención de tragedias? É possível encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a prevenção de tragédias?
¿Cómo influyen los grupos de presión en el desarrollo de las leyes sobre armas? Como os grupos de pressão influenciam o desenvolvimento das leis sobre armas? Se habla mucho de la necesidad de mejorar los controles de salud mental antes de permitir la compra de armas. ¿Qué opinas? Fala-se muito sobre a necessidade de melhorar os controles de saúde mental antes de permitir a compra de armas. O que você acha? ¿Crees que las leyes actuales son suficientes para evitar que las armas lleguen a manos equivocadas? Você acha que as leis atuais são suficientes para impedir que armas cheguem às mãos erradas? La definición de armas de asalto es un punto de discordia constante, ¿no es así? A definição de armas de assalto é um ponto constante de discórdia, não é? ¿Qué impacto tienen las armas ilegales en la violencia armada? Qual o impacto das armas ilegais na violência armada? Se debate si el control de armas es una solución efectiva o solo un parche temporal. ¿Cuál es tu perspectiva? Há um debate sobre se o controle de armas é uma solução eficaz ou apenas uma solução temporária. Qual é a sua perspectiva? La seguridad en las escuelas y el acceso a armas son temas interrelacionados, ¿verdad? A segurança nas escolas e o acesso a armas são temas interligados, não é mesmo? ¿Cómo crees que la tecnología podría ayudar a prevenir el uso indebido de armas? Como você acha que a tecnologia poderia ajudar a prevenir o uso indevido de armas? Se argumenta que las leyes más estrictas podrían afectar a los cazadores y deportistas. ¿Es una preocupación válida? Argumenta-se que leis mais rigorosas poderiam afetar caçadores e atletas. É uma preocupação válida? La interpretación de la segunda enmienda ha evolucionado con el tiempo, ¿no es cierto? A interpretação da segunda emenda evoluiu com o tempo, não é mesmo? ¿Qué medidas concretas se podrían tomar para reducir la violencia armada sin infringir los derechos de los ciudadanos? Que medidas concretas poderiam ser tomadas para reduzir a violência armada sem infringir os direitos dos cidadãos? Se habla de prohibiciones de armas, pero ¿son realmente efectivas a largo plazo? Fala-se em proibições de armas, mas elas são realmente eficazes a longo prazo? ¿Cómo crees que la opinión pública influye en las decisiones políticas sobre el control de armas? Como você acha que a opinião pública influencia as decisões políticas sobre o controle de armas? ¿Consideras que es necesario un mayor debate público sobre este tema tan delicado? Você considera necessário um debate público maior sobre este tema tão delicado? ¿No crees que las políticas actuales de sentencias son desproporcionadamente duras para delitos menores? Você não acha que as políticas atuais de sentença são desproporcionalmente severas para crimes menores? La reforma del sistema de justicia penal es crucial para una sociedad más equitativa, ¿verdad? A reforma do sistema de justiça criminal é crucial para uma sociedade mais equitativa, não é? Se necesita urgentemente un debate profundo sobre la efectividad de las tácticas policiales agresivas. É necessário urgentemente um debate profundo sobre a eficácia das táticas policiais agressivas. Considerando los altos índices de reincidencia, ¿no sería más sensato invertir en programas de rehabilitación? Considerando os altos índices de reincidência, não seria mais sensato investir em programas de reabilitação? La transparencia en las acciones policiales es fundamental para generar confianza ciudadana. A transparência nas ações policiais é fundamental para gerar confiança cidadã. El enfoque punitivo ha demostrado ser insuficiente. ¿Qué alternativas existen? A abordagem punitiva se mostrou insuficiente. Quais alternativas existem?
La educación y el empleo son herramientas poderosas para prevenir la delincuencia, ¿no es así? A educação e o emprego são ferramentas poderosas para prevenir a criminalidade, não é mesmo? ¿Cómo podemos abordar las disparidades raciales en el sistema de justicia penal? Como podemos abordar as disparidades raciais no sistema de justiça criminal? La salud mental juega un papel importante en la comisión de delitos. ¿Se está abordando adecuadamente? A saúde mental desempenha um papel importante na prática de crimes. Está sendo abordada adequadamente? ¿Qué impacto tienen las leyes de tolerancia cero en las comunidades marginadas? Qual o impacto das leis de tolerância zero nas comunidades marginalizadas? Es imperativo revisar las políticas de fianza para evitar la detención preventiva innecesaria. É imperativo revisar as políticas de fiança para evitar a detenção preventiva desnecessária. La capacitación continua de los agentes policiales es esencial para garantizar un trato justo y respetuoso. O treinamento contínuo dos agentes policiais é essencial para garantir um tratamento justo e respeitoso. Se debe fortalecer el sistema de mediación penal para resolver conflictos de manera pacífica. Deve-se fortalecer o sistema de mediação penal para resolver conflitos de maneira pacífica. La reinserción social de los exconvictos es un desafío complejo que requiere apoyo integral. A reinserção social de ex-presidiários é um desafio complexo que requer apoio integral. ¿Qué papel juegan las organizaciones de la sociedad civil en la reforma del sistema de justicia penal? Qual o papel das organizações da sociedade civil na reforma do sistema de justiça criminal? La prevención temprana de la violencia es una inversión a largo plazo que beneficia a toda la sociedad. A prevenção precoce da violência é um investimento a longo prazo que beneficia toda a sociedade. ¿Cómo podemos garantizar el acceso a una defensa legal de calidad para todas las personas? Como podemos garantir o acesso a uma defesa legal de qualidade para todas as pessoas? La justicia restaurativa ofrece un enfoque innovador para reparar el daño causado por los delitos. A justiça restaurativa oferece uma abordagem inovadora para reparar o dano causado por crimes. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la población carcelaria? Que medidas podem ser tomadas para reduzir a população carcerária? Es fundamental analizar las causas profundas de la delincuencia para abordar el problema de manera efectiva. É fundamental analisar as causas profundas da criminalidade para abordar o problema de forma eficaz. La reforma policial debe incluir mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. A reforma policial deve incluir mecanismos de responsabilização e controle cidadão. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar la relación entre la policía y las comunidades? Quais estratégias podem ser implementadas para melhorar o relacionamento entre a polícia e as comunidades? Se necesita una política integral que aborde tanto la prevención como la rehabilitación delictiva. É necessária uma política abrangente que aborde tanto a prevenção quanto a reabilitação criminal. ¿Cómo impacta realmente la deuda nacional en las futuras generaciones? Como a dívida nacional impacta realmente as futuras gerações? Se debe priorizar una reducción del gasto público para evitar un colapso financiero. Deve-se priorizar uma redução do gasto público para evitar um colapso financeiro. La sostenibilidad de las políticas fiscales actuales es cuestionable, ¿no crees? A sustentabilidade das políticas fiscais atuais é questionável, você não acha?
El aumento constante del déficit presupuestario genera incertidumbre económica. O aumento constante do déficit orçamentário gera incerteza econômica. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para fomentar la responsabilidad fiscal? Quais medidas concretas poderiam ser implementadas para fomentar a responsabilidade fiscal? Es fundamental analizar el impacto de la deuda en los servicios sociales esenciales. É fundamental analisar o impacto da dívida nos serviços sociais essenciais. La transparencia en el manejo de las finanzas públicas es crucial para la confianza ciudadana. A transparência na gestão das finanças públicas é crucial para a confiança cidadã. ¿Consideras que los recortes en educación son una solución viable a largo plazo? Você considera que os cortes na educação são uma solução viável a longo prazo? El endeudamiento excesivo limita la capacidad de inversión en infraestructura. O endividamento excessivo limita a capacidade de investimento em infraestrutura. ¿Qué papel juega el Banco Central en el control de la deuda nacional? Qual o papel do Banco Central no controle da dívida nacional? La reforma tributaria podría ser una herramienta para equilibrar las cuentas públicas. A reforma tributária poderia ser uma ferramenta para equilibrar as contas públicas. ¿Cómo afecta la deuda nacional a la competitividad de nuestras empresas? Como a dívida nacional afeta a competitividade de nossas empresas? Se necesita un debate serio sobre el control del gasto público y la eficiencia en la administración. É necessário um debate sério sobre o controle do gasto público e a eficiência na administração. ¿Qué implicaciones tiene la deuda para la política monetaria del país? Quais as implicações da dívida para a política monetária do país? La falta de disciplina fiscal puede conducir a una crisis económica. A falta de disciplina fiscal pode levar a uma crise econômica. ¿Es posible alcanzar un superávit presupuestario en el corto plazo? É possível alcançar um superávit orçamentário no curto prazo? El crecimiento económico sostenido es clave para reducir la deuda nacional. O crescimento econômico sustentado é fundamental para reduzir a dívida nacional. ¿Qué alternativas existen a los recortes presupuestarios para lograr el equilibrio fiscal? Quais alternativas existem aos cortes orçamentários para alcançar o equilíbrio fiscal? La deuda pública puede generar una carga financiera insostenible para las familias. A dívida pública pode gerar um ônus financeiro insustentável para as famílias. ¿Cómo se compara la situación de nuestra deuda con otros países de la región? Como a situação da nossa dívida se compara com outros países da região? Se debe fortalecer la planificación financiera a largo plazo para evitar futuros problemas. É preciso fortalecer o planejamento financeiro de longo prazo para evitar problemas futuros. ¿Qué riesgos implica el financiamiento de la deuda con fuentes externas? Quais são os riscos envolvidos no financiamento da dívida com fontes externas? La responsabilidad fiscal es un compromiso ético con las futuras generaciones. A responsabilidade fiscal é um compromisso ético com as futuras gerações. ¿Qué estrategias se podrían implementar para aumentar la recaudación tributaria de manera eficiente? Quais estratégias poderiam ser implementadas para aumentar a arrecadação tributária de forma eficiente? ¿No crees que la financiación de campañas debería ser más pública para evitar influencias ocultas? Você não acha que o financiamento de campanhas deveria ser mais público para evitar influências ocultas?
Se necesita urgentemente una mayor claridad en el origen del dinero que financia a los partidos. É necessária urgentemente maior clareza na origem do dinheiro que financia os partidos. La opacidad en las donaciones genera desconfianza en el sistema democrático, ¿verdad? A opacidade nas doações gera desconfiança no sistema democrático, não é mesmo? Considerando la corrupción rampante, ¿qué medidas concretas propones para regular el financiamiento electoral? Considerando a corrupção desenfreada, que medidas concretas você propõe para regular o financiamento eleitoral? Es fundamental que los ciudadanos sepan quién está detrás de cada campaña política. É fundamental que os cidadãos saibam quem está por trás de cada campanha política. La transparencia financiera es un pilar esencial para una democracia saludable, sin duda alguna. A transparência financeira é um pilar essencial para uma democracia saudável, sem dúvida alguma. ¿Cómo se puede garantizar que las contribuciones no condicionen las decisiones de los políticos? Como garantir que as contribuições não condicionem as decisões dos políticos? El control del gasto electoral debería ser más riguroso y accesible para todos. O controle do gasto eleitoral deveria ser mais rigoroso e acessível para todos. ¿Qué opinas de los límites a las donaciones privadas en las campañas? O que você acha dos limites para doações privadas nas campanhas? La financiación pública de los partidos podría reducir la dependencia del sector privado, ¿no es así? O financiamento público dos partidos poderia reduzir a dependência do setor privado, não é mesmo? Se habla mucho de lobbies, pero poco de la influencia real del dinero en las políticas públicas. Fala-se muito sobre lobbies, mas pouco sobre a influência real do dinheiro nas políticas públicas. ¿Crees que los medios de comunicación tienen un papel importante en la fiscalización del financiamiento electoral? Você acha que a mídia tem um papel importante na fiscalização do financiamento eleitoral? La falta de transparencia permite prácticas corruptas y favorece el clientelismo político. A falta de transparência permite práticas corruptas e favorece o clientelismo político. ¿Qué impacto tienen las grandes donaciones en la agenda legislativa? Qual o impacto de grandes doações na agenda legislativa? Es preocupante cómo el dinero puede silenciar voces importantes en el debate público. É preocupante como o dinheiro pode silenciar vozes importantes no debate público. La regulación actual es insuficiente para evitar la compra de votos y favores políticos. A regulamentação atual é insuficiente para evitar a compra de votos e favores políticos. Se debería exigir una mayor rendición de cuentas por parte de los partidos en cuanto a sus finanzas. Deveria ser exigida uma maior prestação de contas dos partidos em relação às suas finanças. ¿Cómo se puede evitar que las empresas utilicen el financiamiento de campañas para obtener beneficios ilegales? Como evitar que empresas usem financiamento de campanha para obter benefícios ilegais? La transparencia no solo es un derecho, sino una necesidad para fortalecer la democracia. A transparência não é apenas um direito, mas uma necessidade para fortalecer a democracia. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para sancionar a quienes violen las normas de financiamiento electoral? Quais mecanismos podem ser implementados para sancionar aqueles que violarem as normas de financiamento eleitoral? Es crucial que los ciudadanos estén informados sobre el origen del dinero que financia a sus representantes. É crucial que os cidadãos estejam informados sobre a origem do dinheiro que financia seus representantes.
La financiación de campañas debería ser un tema central en el debate público, ¿no crees? O financiamento de campanhas deveria ser um tema central no debate público, você não acha? ¿Hasta qué punto las donaciones de lobbies distorsionan la voluntad popular en estas elecciones? Até que ponto as doações de lobbies distorcem a vontade popular nessas eleições? Se debate intensamente sobre el papel oscuro del financiamiento corporativo en la política actual. Há um intenso debate sobre o papel obscuro do financiamento corporativo na política atual. La transparencia en las contribuciones electorales es fundamental para una democracia sana, ¿no crees? A transparência nas contribuições eleitorais é fundamental para uma democracia saudável, você não acha? Considerando el poder económico de estos grupos, ¿cómo se puede garantizar una competencia justa en los comicios? Considerando o poder econômico desses grupos, como se pode garantir uma competição justa nas eleições? Es alarmante la creciente injerencia de intereses privados en las decisiones políticas clave. É alarmante a crescente interferência de interesses privados nas decisões políticas-chave. La influencia de los sindicatos en la legislación laboral es un tema que merece una profunda reflexión. A influência dos sindicatos na legislação trabalhista é um tema que merece uma profunda reflexão. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para limitar el impacto de los grupos de presión en las campañas? Quais medidas concretas poderiam ser implementadas para limitar o impacto dos grupos de pressão nas campanhas? La ciudadanía debe estar informada sobre quién financia a cada candidato para poder tomar decisiones conscientes. A cidadania deve ser informada sobre quem financia cada candidato para poder tomar decisões conscientes. Se cuestiona la ética de los políticos que reciben grandes sumas de dinero de empresas y organizaciones. Questiona-se a ética dos políticos que recebem grandes somas de dinheiro de empresas e organizações. El control del gasto electoral es esencial para evitar la corrupción y el clientelismo político. O controle do gasto eleitoral é essencial para evitar a corrupção e o clientelismo político. ¿Cómo afecta la publicidad engañosa financiada por estos grupos a la percepción pública de los candidatos? Como a publicidade enganosa financiada por esses grupos afeta a percepção pública dos candidatos? La reforma del sistema electoral es urgente para reducir la dependencia del dinero en la política. A reforma do sistema eleitoral é urgente para reduzir a dependência do dinheiro na política. Es preocupante el lobby agresivo de ciertas industrias para favorecer sus propios intereses. É preocupante o lobby agressivo de certas indústrias para favorecer seus próprios interesses. Se necesita una regulación más estricta sobre las actividades de los grupos de presión en el Congreso. É necessária uma regulamentação mais rigorosa sobre as atividades dos grupos de pressão no Congresso. La influencia del sector financiero en la política económica es un tema recurrente de debate. A influência do setor financeiro na política econômica é um tema recorrente de debate. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de información sobre el financiamiento electoral? Qual o papel da mídia na divulgação de informações sobre o financiamento eleitoral? Es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de fiscalizar las campañas electorales. É fundamental fortalecer as instituições encarregadas de fiscalizar as campanhas eleitorais. La participación ciudadana activa es clave para combatir la influencia del dinero en la política. A participação cidadã ativa é fundamental para combater a influência do dinheiro na política. Se debate si los límites a las donaciones electorales vulneran el derecho a la libertad de expresión.
Discute-se se os limites às doações eleitorais violam o direito à liberdade de expressão. ¿Cómo se puede fomentar una cultura política más transparente y responsable? Como se pode fomentar uma cultura política mais transparente e responsável? La influencia de los grupos ambientalistas en la agenda política es cada vez mayor. A influência dos grupos ambientalistas na agenda política é cada vez maior. ¿Qué impacto tienen las contribuciones de los grupos de presión en la formulación de políticas públicas? Qual o impacto das contribuições dos grupos de pressão na formulação de políticas públicas? ¿Cómo influye realmente el Tribunal Supremo en la vida cotidiana de los ciudadanos? Como o Supremo Tribunal realmente influencia a vida cotidiana dos cidadãos? Se debate si las decisiones judiciales reflejan la voluntad popular o una interpretación elitista. Discute-se se as decisões judiciais refletem a vontade popular ou uma interpretação elitista. ¿Consideran que el Tribunal Supremo debería tener más transparencia en sus procesos? Vocês acham que o Supremo Tribunal deveria ter mais transparência em seus processos? La independencia judicial es fundamental, pero ¿hasta qué punto está garantizada en la práctica? A independência judicial é fundamental, mas até que ponto ela é garantida na prática? ¿Qué impacto tienen los nombramientos políticos en la objetividad del Tribunal Supremo? Qual o impacto das nomeações políticas na objetividade do Supremo Tribunal? Es preocupante cómo las ideologías pueden influir en las sentencias, ¿no creen? É preocupante como as ideologias podem influenciar as sentenças, vocês não acham? ¿Debería existir un límite de tiempo para el mandato de los jueces del Tribunal Supremo? Deveria haver um limite de tempo para o mandato dos juízes do Supremo Tribunal? La revisión constitucional es esencial, pero ¿puede ser utilizada para frenar el progreso social? A revisão constitucional é essencial, mas pode ser utilizada para frear o progresso social? ¿Cómo se equilibra la necesidad de proteger los derechos individuales con el interés colectivo en las decisiones del Tribunal Supremo? Como equilibrar a necessidade de proteger os direitos individuais com o interesse coletivo nas decisões do Supremo Tribunal? Se argumenta que el Tribunal Supremo a veces legisla desde los tribunales. ¿Es una crítica justa? Argumenta-se que o Supremo Tribunal às vezes legisla dos tribunais. É uma crítica justa? ¿Qué papel juega el Tribunal Supremo en la protección de las minorías y los grupos vulnerables? Qual o papel do Supremo Tribunal na proteção das minorias e grupos vulneráveis? La legitimidad del Tribunal Supremo depende de la confianza pública. ¿Cómo se puede fortalecer esa confianza? A legitimidade do Supremo Tribunal depende da confiança pública. Como se pode fortalecer essa confiança? Es importante analizar cómo las decisiones del Tribunal Supremo afectan a la economía y al desarrollo social. É importante analisar como as decisões do Supremo Tribunal afetam a economia e o desenvolvimento social. ¿Qué mecanismos existen para controlar el poder del Tribunal Supremo y evitar abusos? Quais mecanismos existem para controlar o poder do Supremo Tribunal e evitar abusos? Se cuestiona si el Tribunal Supremo está adaptándose a los cambios sociales y culturales de la sociedad. Questiona-se se o Supremo Tribunal está se adaptando às mudanças sociais e culturais da sociedade. ¿Cómo se compara el papel del Tribunal Supremo en España con otros países democráticos? Como o papel do Supremo Tribunal na Espanha se compara com outros países democráticos? La interpretación de la Constitución es un tema complejo. ¿Qué criterios deberían prevalecer?
A interpretação da Constituição é um tema complexo. Quais critérios deveriam prevalecer? ¿Qué consecuencias tiene para el sistema político cuando el Tribunal Supremo invalida leyes aprobadas por el Parlamento? Quais as consequências para o sistema político quando o Supremo Tribunal inválida leis aprovadas pelo Parlamento? Se debate si el Tribunal Supremo debería tener la última palabra en todas las cuestiones legales. Está em debate se o Supremo Tribunal deve ter a última palavra em todas as questões legais. ¿Cómo se puede garantizar que las decisiones del Tribunal Supremo sean accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos? Como garantir que as decisões do Supremo Tribunal sejam acessíveis e compreensíveis para todos os cidadãos? Es fundamental reflexionar sobre el impacto de las decisiones del Tribunal Supremo en la igualdad de género. É fundamental refletir sobre o impacto das decisões do Supremo Tribunal na igualdade de gênero. ¿Qué papel juega el Tribunal Supremo en la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas? Qual o papel do Supremo Tribunal na defesa dos direitos fundamentais e das liberdades públicas? La influencia del Tribunal Supremo en la política es innegable. ¿Cómo se puede regular esa influencia? A influência do Supremo Tribunal na política é inegável. Como se pode regular essa influência? ¿No crees que la supresión de votantes es una táctica antidemocrática? Você não acha que a supressão de eleitores é uma tática antidemocrática? Se debe garantizar el acceso equitativo a las urnas para todos los ciudadanos. Deve ser garantido o acesso equitativo às urnas para todos os cidadãos. La identificación con foto no debería ser un obstáculo para ejercer el derecho al voto. A identificação com foto não deveria ser um obstáculo para exercer o direito ao voto. Considerando las barreras existentes, ¿qué reformas serían más efectivas para ampliar la participación electoral? Considerando as barreiras existentes, que reformas seriam mais eficazes para ampliar a participação eleitoral? Es preocupante el impacto de los recortes en los centros de votación, especialmente en comunidades marginadas. É preocupante o impacto dos cortes nos centros de votação, especialmente em comunidades marginalizadas. La automatización del registro electoral podría simplificar el proceso para muchos votantes. A automatização do registro eleitoral poderia simplificar o processo para muitos eleitores. Se necesita una mayor educación cívica para que los jóvenes comprendan la importancia de su voto. É necessária uma maior educação cívica para que os jovens compreendam a importância do voto deles. La historia nos demuestra que restringir el acceso al voto siempre ha sido utilizado para silenciar a ciertos grupos. A história nos demonstra que restringir o acesso ao voto sempre foi utilizado para silenciar certos grupos. El voto por correo es una opción conveniente y segura que debería estar disponible para todos. O voto por correspondência é uma opção conveniente e segura que deveria estar disponível para todos. ¿Qué papel juega la tecnología en la protección de los derechos electorales? Qual o papel da tecnologia na proteção dos direitos eleitorais? La redistribución distrital puede manipular el resultado de las elecciones, ¿no es así? A redistribuição distrital pode manipular o resultado das eleições, não é mesmo? Se debería considerar la implementación del voto obligatorio para aumentar la participación ciudadana. Deveria ser considerada a implementação do voto obrigatório para aumentar a participação cidadã. ¿Cómo podemos combatir la desinformación que afecta las decisiones de los votantes? Como podemos combater a desinformação que afeta as decisões dos eleitores?
La falta de recursos en algunos distritos electorales crea una desigualdad inaceptable. A falta de recursos em alguns distritos eleitorais cria uma desigualdade inaceitável. Es fundamental proteger el derecho al voto de las personas con discapacidad. É fundamental proteger o direito ao voto das pessoas com deficiência. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la intimidación en los centros de votación? Que medidas podem ser tomadas para evitar o bullying nos locais de votação? La transparencia en el proceso electoral es esencial para generar confianza. A transparência no processo eleitoral é essencial para gerar confiança. Se necesita una mayor inversión en la infraestructura electoral para garantizar un proceso fluido y seguro. É necessário um maior investimento na infraestrutura eleitoral para garantir um processo fluido e seguro. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de participación ciudadana activa? Como podemos promover uma cultura de participação cidadã ativa? La supresión de votantes es un ataque a los principios fundamentales de la democracia. A supressão de eleitores é um ataque aos princípios fundamentais da democracia. ¿Qué impacto tiene el cierre de centros de votación en las comunidades rurales? Qual o impacto do fechamento de centros de votação nas comunidades rurais? Se debería eliminar la necesidad de testigos para el voto por correo. Deveria ser eliminada a necessidade de testemunhas para o voto por correio. ¿Cómo podemos garantizar que todos los votantes tengan acceso a información precisa y comprensible sobre las elecciones? Como podemos garantir que todos os eleitores tenham acesso a informações precisas e compreensíveis sobre as eleições? ¿Cómo afecta la manipulación distrital a las minorías en el Congreso? Como a manipulação distrital afeta as minorias no Congresso? Se cuestiona seriamente la legitimidad de estos mapas electorales. A legitimidade desses mapas eleitorais está sendo seriamente questionada. La redistribución geográfica de los distritos parece favorecer a un partido en particular, ¿no es así? A redistribuição geográfica dos distritos parece favorecer um partido em particular, não é mesmo? ¿Consideras que la gerrymandering erosiona la confianza pública en el sistema democrático? Você considera que o distritamento eleitoral corrói a confiança pública no sistema democrático? El impacto de los límites distritales alterados es innegable en la representación proporcional. O impacto dos limites distritais alterados é inegável na representação proporcional. ¿No crees que se debería buscar una comisión independiente para dibujar los distritos? Você não acha que deveríamos procurar uma comissão independente para desenhar os distritos? La creación de distritos compactos podría mitigar algunos efectos negativos. A criação de distritos compactos poderia mitigar alguns efeitos negativos. ¿Qué papel juegan los datos demográficos en la elaboración de estos mapas? Qual o papel dos dados demográficos na elaboração destes mapas? Se argumenta que la gerrymandering perpetúa la polarización política. Argumenta-se que o gerrymandering perpetua a polarização política. ¿Hasta qué punto influye el acceso a recursos legales en la impugnación de estos mapas? Até que ponto o acesso a recursos legais influencia a contestação desses mapas? La transparencia en el proceso de redistribución es fundamental para garantizar la equidad. A transparência no processo de redistribuição é fundamental para garantir a equidade. ¿Se han propuesto soluciones tecnológicas para evitar la manipulación distrital?
Soluções tecnológicas foram propostas para evitar a manipulação distrital? La gerrymandering puede silenciar voces importantes en el debate político. O gerrymandering pode silenciar vozes importantes no debate político. ¿Qué consecuencias tiene para la participación ciudadana? Quais as consequências para a participação cidadã? La dificultad de comprender los mapas electorales actuales es alarmante. A dificuldade de compreender os mapas eleitorais atuais é alarmante. ¿Se debería considerar un modelo de representación proporcional pura? O modelo de representação proporcional pura deveria ser considerado? La gerrymandering a menudo resulta en distritos con formas muy irregulares. O gerrymandering frequentemente resulta em distritos com formas muito irregulares. ¿Qué impacto tiene la gerrymandering en las elecciones primarias? Qual o impacto do redistritamento eleitoral nas eleições primárias? La falta de competencia real en muchos distritos es preocupante. A falta de concorrência real em muitos distritos é preocupante. ¿No sería más justo un sistema basado en criterios geográficos objetivos? Não seria mais justo um sistema baseado em critérios geográficos objetivos? Se debate si la gerrymandering viola los derechos constitucionales de los votantes. Discute-se se o gerrymandering viola os direitos constitucionais dos eleitores. ¿Qué estrategias se utilizan para desafiar legalmente estos mapas? Quais estratégias são utilizadas para contestar legalmente esses mapas? La gerrymandering puede crear distritos seguros, limitando la rendición de cuentas. O gerrymandering pode criar distritos seguros, limitando a responsabilização. ¿Crees que el bipartidismo realmente representa la diversidad de opiniones en nuestro país? Você acha que o bipartidarismo realmente representa a diversidade de opiniões em nosso país? La polarización política parece insostenible a largo plazo, ¿no te parece? A polarização política parece insustentável a longo prazo, você não acha? Se habla mucho de la necesidad de un sistema multipartidista más inclusivo. Fala-se muito sobre a necessidade de um sistema multipartidário mais inclusivo. El futuro del voto independiente podría ser clave para romper con el esquema bipartidista. O futuro do voto independente pode ser fundamental para romper com o esquema bipartidário. ¿Qué papel juegan las redes sociales en la perpetuación de este sistema? Qual o papel das redes sociais na perpetuação deste sistema? ¿Consideras que los partidos políticos actuales están desconectados de las necesidades reales de la gente? Você considera que os partidos políticos atuais estão desconectados das necessidades reais da população? La reforma electoral podría ser una solución para revitalizar el debate político. A reforma eleitoral pode ser uma solução para revitalizar o debate político. ¿No te parece preocupante la influencia del dinero en las campañas electorales? Você não acha preocupante a influência do dinheiro nas campanhas eleitorais? Se argumenta que el bipartidismo fomenta la inestabilidad política. Argumenta-se que o bipartidarismo fomenta a instabilidade política. ¿Qué alternativas existen para superar este modelo? Quais alternativas existem para superar este modelo? La falta de representación de minorías en los partidos principales es evidente. A falta de representação de minorias nos partidos principais é evidente.
¿Cómo afectaría un sistema multipartidista a la gobernabilidad del país? Como o sistema multipartidário afetaria a governabilidade do país? Se dice que el bipartidismo simplifica demasiado los problemas complejos. Disse que o bipartidarismo simplifica demais os problemas complexos. ¿Crees que la juventud está perdiendo interés en la política tradicional? Você acha que a juventude está perdendo interesse na política tradicional? La transparencia en la financiación de los partidos es fundamental para una democracia sana. A transparência no financiamento dos partidos é fundamental para uma democracia saudável. ¿Qué impacto tiene el sistema bipartidista en la calidad de las leyes? Qual o impacto do sistema bipartidário na qualidade das leis? Se debate si un sistema proporcional sería más justo. Está em debate se um sistema proporcional seria mais justo. ¿No te parece que los partidos políticos se centran demasiado en la confrontación? Você não acha que os partidos políticos se concentram demais na confrontação? La participación ciudadana podría ser una herramienta para transformar el sistema político. A participação cidadã poderia ser uma ferramenta para transformar o sistema político. ¿Qué consecuencias tendría la fragmentación del voto en un futuro? Quais seriam as consequências da fragmentação do voto no futuro? Se argumenta que el bipartidismo limita las opciones de los votantes. Argumenta-se que o bipartidarismo limita as opções dos eleitores. ¿Cómo podría un nuevo liderazgo político cambiar este panorama? Como uma nova liderança política poderia mudar este cenário? La necesidad de una mayor educación política es innegable. A necessidade de uma maior educação política é inegável. ¿Cómo influyen los titulares sensacionalistas en la percepción de la realidad política? Como manchetes sensacionalistas influenciam a percepção da realidade política? Se debate intensamente sobre la objetividad periodística y su impacto en el electorado. Há um intenso debate sobre a objetividade jornalística e seu impacto no eleitorado. La credibilidad de los medios tradicionales está en declive, ¿no crees? A credibilidade da mídia tradicional está em declínio, você não acha? ¿Es posible una cobertura política verdaderamente imparcial en la era digital? É possível uma cobertura política verdadeiramente imparcial na era digital? La polarización mediática agudiza las divisiones sociales, lamentablemente. A polarização mediática agrava as divisões sociais, infelizmente. ¿Qué responsabilidad tienen los periodistas en la verificación de datos y la lucha contra la desinformación? Qual a responsabilidade dos jornalistas na verificação de dados e no combate à desinformação? Se cuestiona si los medios actúan como meros transmisores de información o como agentes activos en la construcción de agendas. Questiona-se se a mídia atua como mera transmissora de informação ou como agente ativo na construção de agendas. ¿Hasta qué punto las redes sociales han transformado el panorama político y la forma en que consumimos noticias? Até que ponto as redes sociais transformaram o cenário político e a forma como consumimos notícias? La manipulación de la información a través de las noticias falsas es una amenaza para la democracia. A manipulação da informação através de notícias falsas é uma ameaça para a democracia. ¿Cómo afecta la concentración mediática a la diversidad de voces y perspectivas en el debate público? Como a concentração midiática afeta a diversidade de vozes e perspectivas no debate público?
Se observa una creciente desconfianza hacia las fuentes de noticias, especialmente entre los jóvenes. Observa-se uma crescente desconfiança em relação às fontes de notícias, especialmente entre os jovens. ¿Es ético que los medios tomen partido en las elecciones y apoyen a determinados candidatos? É ético que a mídia tome partido nas eleições e apoie determinados candidatos? La cobertura mediática de los escándalos políticos puede influir en la imagen pública de los líderes. A cobertura da mídia dos escândalos políticos pode influenciar a imagem pública dos líderes. ¿Cómo se puede fomentar un periodismo más crítico y riguroso en el contexto actual? Como se pode promover um jornalismo mais crítico e rigoroso no contexto atual? Se analiza la relación entre los medios de comunicación y el poder político. Analisa-se a relação entre os meios de comunicação e o poder político. ¿Qué estrategias utilizan los políticos para influir en la cobertura mediática? Quais estratégias os políticos utilizam para influenciar a cobertura da mídia? La propaganda política a través de los medios puede distorsionar la realidad y manipular la opinión pública. A propaganda política através da mídia pode distorcer a realidade e manipular a opinião pública. ¿Cómo afecta la publicidad política a la percepción de los votantes? Como a publicidade política afeta a percepção dos eleitores? Se debate sobre el papel de los medios en la fiscalización del poder público. Está em debate o papel da mídia na fiscalização do poder público. ¿Es posible una regulación efectiva de los medios de comunicación sin atentar contra la libertad de expresión? É possível uma regulamentação efetiva dos meios de comunicação sem atentar contra a liberdade de expressão? La influencia de los influencers políticos en las redes sociales es cada vez mayor. A influência dos influenciadores políticos nas redes sociais é cada vez maior. ¿Cómo se puede combatir la desinformación y promover una cultura mediática crítica? Como podemos combater a desinformação e promover uma cultura midiática crítica? ¿Cómo crees que la situación en Ucrania afectará a los precios de la energía en Europa? Como você acha que a situação na Ucrânia afetará os preços da energia na Europa? La escalada del conflicto ucraniano es profundamente preocupante, ¿no te parece? A escalada do conflito ucraniano é profundamente preocupante, você não acha? Se rumorea que las sanciones económicas están teniendo un impacto limitado en Rusia. ¿Qué opinas? Corre o boato de que as sanções econômicas estão tendo um impacto limitado na Rússia. O que você acha? ¿Consideras que la OTAN debería involucrarse más directamente en el conflicto? Você considera que a OTAN deveria se envolver mais diretamente no conflito? El flujo de refugiados ucranianos hacia los países vecinos es una crisis humanitaria sin precedentes. O fluxo de refugiados ucranianos para os países vizinhos é uma crise humanitária sem precedentes. ¿Qué papel crees que está jugando China en esta situación geopolítica? Qual papel você acha que a China está desempenhando nesta situação geopolítica? La desinformación sobre la guerra en Ucrania es alarmante. ¿Cómo podemos combatirla? A desinformação sobre a guerra na Ucrânia é alarmante. Como podemos combatê-la? ¿Crees que se llegará a una solución diplomática pronto o el conflicto se prolongará? Você acha que chegaremos a uma solução diplomática em breve ou o conflito se prolongará? La seguridad alimentaria mundial está en riesgo debido a la guerra. ¿Qué medidas se pueden tomar? A segurança alimentar mundial está em risco devido à guerra. Quais medidas podem ser tomadas?
¿Qué implicaciones tiene el conflicto ucraniano para la política interna de Alemania? Quais as implicações do conflito ucraniano para a política interna da Alemanha? Se habla de un nuevo orden mundial. ¿Estamos ante una reconfiguración del poder global? Fala-se em uma nova ordem mundial. Estamos diante de uma reconfiguração do poder global? ¿Cómo afecta la situación en Ucrania a los mercados financieros internacionales? Como a situação na Ucrânia afeta os mercados financeiros internacionais? La polarización política interna de Estados Unidos se ve exacerbada por este conflicto, ¿verdad? A polarização política interna dos Estados Unidos é exacerbada por este conflito, não é? ¿Qué consecuencias tendrá la guerra en Ucrania para el futuro de la Unión Europea? Quais consequências a guerra na Ucrânia terá para o futuro da União Europeia? La amenaza nuclear, aunque remota, es una preocupación real en este contexto. A ameaça nuclear, embora remota, é uma preocupação real neste contexto. ¿Crees que la ayuda militar a Ucrania está siendo suficiente? Você acha que a ajuda militar à Ucrânia está sendo suficiente? La propaganda rusa es muy efectiva. ¿Cómo podemos contrarrestarla? A propaganda russa é muito eficaz. Como podemos combatê-la? Se teme una escalada del conflicto hacia otros países de la región. Tem-se uma escalada do conflito para outros países da região. La crisis humanitaria en Ucrania requiere una respuesta internacional coordinada. A crise humanitária na Ucrânia exige uma resposta internacional coordenada. ¿Qué impacto tendrá la guerra en Ucrania en las elecciones legislativas de Francia? Qual o impacto da guerra na Ucrânia nas eleições legislativas francesas? La situación en Ucrania es un claro ejemplo de la fragilidad del orden internacional. A situação na Ucrânia é um claro exemplo da fragilidade da ordem internacional. ¿Cómo crees que este conflicto afectará a las relaciones entre Rusia y China? Como você acha que este conflito afetará as relações entre Rússia e China?